Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar sobre as relações métricas fundamentais de um triângulo retângulo, tá? Então, primeira coisa, o que é um triângulo retângulo? Então, vamos desenhar aqui. Então, um triângulo retângulo é todo aquele triângulo onde a gente tem aqui, ó, um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus formado por duas retas, certo? Então, por que a gente chama de triângulo retângulo? Porque se a gente tiver mais um outro triângulo igual aqui, ó, a gente vai ter um retângulo, certo? Então, vem disso daqui. Então, esse é um triângulo retângulo. E as partes dele é composta da seguinte maneira. A reta aqui, ó, que é oposta a esse ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E as duas retas que formam o ângulo de 90 graus, a gente chama de cateto, tá? Então, aqui tem um cateto, aqui a gente tem outro cateto. Nisso, a gente também consegue medir a altura aqui, ó, entre o vértice do ângulo reto até a hipotenusa. Então, aqui a gente tem a reta H de altura, tá? E essa reta, ela forma ângulos retos aqui também, tá? E aqui, ó, essa reta de altura aqui, essa reta H, ela divide a nossa hipotenusa em duas retas, ó, tá? Ela dividiu nessa reta e nessa aqui. E essas retas, elas são projeções dos catetos, tá? Ou seja, imagine aqui que a gente colocou umas luzes aqui, o sol aqui, para brilhar, tá? E esse sol batendo nessa reta, ele vai refletir uma sombra, certo? E essa sombra aqui é essa projeção aqui, ó, tá? Então, essa projeção é desse cateto. E se a gente colocar uma luz aqui, ó, ele vai gerar uma outra projeção, outra sombra, que vai ser essa sombra vai ser desse cateto aqui, tá? Então, por isso que a gente chama essas duas retas que a altura aqui divide de projeções do cateto. Agora, visto isso, como que eu sei esse negócio de cateto adjacente e cateto oposto? É o seguinte, a gente vai depender de qual ângulo a gente está sendo analisado, não levando em consideração o ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, aqui, se eu estou analisando esse ângulo aqui, ó, essa reta aqui, ó, que sai da mesma vértice dele, a gente vai chamar ela de cateto adjacente, tá? Que é a vizinha, né? A vizinha do ângulo. E esse cateto aqui, ó, que está do outro lado desse ângulo, vai ser o cateto oposto, né? Ele está oposto ao ângulo. Agora, se a gente analisar esse ângulo aqui, ó, passa a ser outra, ou os catetos passam a mudar, né? Então, esse cateto aqui, ó, que sai do vértice desse ângulo aqui, ó, a gente chama ele de cateto adjacente, né? Ele é vizinho ao ângulo. E aqui a gente passa, aqui, ó, ele é uma reta oposta àquele ângulo. Então, aqui passa a ser cateto oposto, tá? Então, são essas as definições aí básicas de um triângulo retângulo. Então, conhecendo agora as partes do triângulo retângulo, fica mais fácil da gente fazer as relações fundamentais métricas, né, dele. Então, vamos pegar de novo, desenhar o triângulo. Agora eu vou desenhar ele de uma maneira um pouquinho diferente, assim, não? Então, aqui, ó, tem um triângulo retângulo, onde aqui a gente enxerga o ângulo de 90 graus, ó. Aqui tá reto, tá? Aqui é a nossa hipotenusa, que a gente vai chamar de azinha. Aqui, ó, vai ser o nosso ponto A. Aqui vai ser o nosso ponto B. E essa reta aqui oposta ao ponto B, a gente vai chamar de Bzinho. E aqui é o nosso ponto C. E essa reta oposta a esse C, o ponto C, a gente vai chamar de Czinho, tá? Se a gente traçar a nossa altura aqui, ó, a gente está dividindo em dois triângulos retângulos também aqui, ó. Certo? Então, a gente tem esse triângulo aqui. A gente tem esse triângulo aqui. E a gente tem esse triângulo aqui também. Então, vou tentar redesenhar eles aqui para fora, tá? Então, a gente tem agora o triângulo grande. Só vamos dar um nome aqui a esse ponto que a reta gerou aqui de O, tá? E aqui são as projeções M e N, tá? N é a projeção de B e M é a projeção de C, como eu já expliquei anteriormente. Então, aqui, ó, desse triângulo aqui, com essa altura, então, a gente gerou aqui, ó, o triângulo ABC. Então, aqui está o ângulo reto, aqui ABC.
aqui CBA, né? Então, que é o triângulo maior aqui. Desse triângulozinho aqui pequenininho, a gente gerou o triângulo AOC. Então, ele tá assim, ó. Onde a gente tem aqui, ó, A, O e C. E aqui a gente tem as retas B, aqui a gente tem a reta H de altura, e aqui a gente tem a reta N. Eu não coloquei aqui, que aqui é a reta H. E também a gente tem esse outro triângulo aqui, ó, que é mais ou menos assim, o triângulo AOB, tá? Então, tem os pontos AOB. A gente tem aqui a projeção M, aqui a projeção. Aqui o C, né, a reta C, e aqui a reta H. Então, com a altura aqui, com a reta da altura cortando esse triângulo, a gente tem 3 triângulos dentro dele, tá? Agora, a gente vai analisar o seguinte, ó. Observe que aqui é o ângulo C e observe que aqui é o ângulo B. Aqui é o ângulo reto. Só que quando a gente traça a altura, o ângulo reto aqui, ele passa a ser dividido em 2 ângulos, certo? A gente já aprendeu que a somatória de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Só que aqui, ó, a gente já tem o ângulo, no triângulo retângulo, a gente já tem o ângulo reto. Então, aqui, ó, a gente já tem o ângulo reto. Aqui a gente tem o ângulo reto. Então, a gente precisa que os outros dois ângulos somem 90 graus para ser 90 com mais 90, 180, certo? Aqui, ó, a gente tem o ângulo C. Aqui, ó, a gente tem o ângulo C. Aqui a gente tem o ângulo do ponto B. Aqui, ó, a gente tem o ângulo do ponto B, tá? Vou colocar 2 linhas aqui para o ângulo do ponto B. Então, eu preciso que dê 180 graus essa somatória. Então, significa que o A aqui, ó, esse A, quando ele passa a reta que corta aqui, ele passa a ter o mesmo ângulo de C para eu conseguir fechar 180 graus, certo? Porque aqui no grandão, ele fecha 180 graus. A gente tem 3 ângulos que fecham, aqui também tem que fechar. Se o B não muda, o O é o ângulo reto, então o A passa a ter o ângulo de C. E aqui, ó, como a gente já tem o ângulo de C, aqui a gente tem o ângulo reto, o A passa a ter o ângulo de B aqui, tá? Então, aqui o A, ele vai ser dividido aqui, ó, entre o ângulo de B e o ângulo de C, tá? Acontecendo isso, a gente tem aqui a semelhança de triângulos, tá? Então, os 3 triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente consegue tirar muitas relações disso daqui, tá?